Pedindo então aos amigos, aos irmãos, que vamos serenando nossas mentes, nossos corações, e elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, sintonizando também com a espiritualidade maior que nos acompanha, nosso anjo guardião, nossos espíritos protetores, o mentor espiritual do nosso grupo, Miramês e sua equipe, pedindo para que conosco esteja, nos guiando, nos harmonizando, nos intuindo, para esse nosso primeiro encontro de estudos do ano de 2023, aguardado por nós, com expectativa, uma ansiedade, mas ansiedade tranquila, sabedores de que a espiritualidade conosco estaria hoje. Pedimos então o amparo e a proteção para que possamos, dentro dos temas estudados, compreendermos, entendermos e também colocarmos em prática no nosso dia a dia, levando também, através do exemplo, aqueles que conosco convivem, nossos filhos, nossos irmãos, nossos familiares, o entendimento dessa doutrina maravilhosa, porque somente através do exemplo somos capazes de ensinar com sabedoria. E também eu peço a todos que dirijam seus pensamentos de paz, de harmonia, e também que a espiritualidade superior, coordenada por nosso amigo e mestre Jesus, enviem a nossa irmãzinha querida, Caroline, filha da nossa irmã que participa do nosso grupo de estudo, a Eliane Visari, que se encontra internada numa clínica. E a nossa querida irmã pediu que orássemos em favor de sua filhinha. E todos nós que temos filhos somos sabedores de que quando um filho sente dor, nós sentimos a mesma dor que o filho sente. Então pedimos que a querida Caroline seja assistida pelos bons espíritos, que receba em seu coração esses bálsamos de muita paz, de muita harmonia, e que seu corpo físico e que seu espírito também recebam esses bálsamos, e que tenha um pronto restabelecimento, que se recupere o mais breve possível, para que possa novamente estar no convívio do lar junto com a sua mamãe. Meus amigos, agradecemos ao Pai, ao amigo Jesus, por esse momento em que nos deu a graça de estarmos aqui reunidos em prece e em aprendizado. Estão abertos os nossos trabalhos. E assim seja. Então vamos passar então para Fátima a leitura do nosso Evangelho. Nosso Evangelho hoje vai ser no capítulo 11, Amar seu próximo como a si mesmo. Vai ser o item número 11, o egoísmo. Boa noite a todos. Então vai ser nas instruções dos Espíritos, no item 11 e 12, sobre o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si,
porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. E a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens é a negação da caridade, desculpa. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso, primeiro, extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso, para isso, que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por eles. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância, fugiria envergonhado e se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então, o mal desapareceria. Ficai bem compenetrado disso. Começai por dar o exemplo, vós mesmos. Sejam caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixar a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmos respeitados. Pascoal, 1862. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Vou continuar lendo, né? Porque eu não consigo falar. Sobre o egoísmo, né? A doutrina espírita nos ensina também que o egoísmo é o oposto da caridade, já que um ser egoísta
Tem um som para vocês? Tem que tu falou, um Fátima? som atrapalhando ou não? É só para mim? O som? Isso. Deve ser algum microfone aberto. Ele tá um pouquinho... porque tá um eco para mim. É, o teu telefone, o teu microfone. Deixa eu fechar o meu aqui, vamos ver se melhora para ti. Tá, fechei. Tá. Então tá, e fala, né, que o egoísmo jamais será caridoso, o egoísta, né, jamais será caridoso, ou seja, jamais irá pensar no próximo. O egoísmo sempre se reporta a si mesmo, né? Por isso, enquanto o egoísmo prevalecer, haverá cada vez menos conquistas. Temos um longo caminho pela frente, mas depende do empenho de cada um. Quem muda somos nós e não o mundo. É nossa responsabilidade fazer o mundo que a gente quer. É participar cada vez mais de forma ativa em prol de um bem comum. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades, que são as nossas virtudes. Isso aí está no Livro dos Espíritos. Devemos sempre praticar a máxima de Jesus: orai e vigiai. E para encerrar a frase, né, que está no texto, o egoísmo, ele impede o nosso progresso moral. É isso aí, a minha contribuição. Muito bom, Fátima, muito bom. Realmente, o dia que nós nos conscientizarmos mais, vamos dizer assim, com mais profundidade, né, sobre o egoísmo, que nós somos egoístas ainda, e não nos damos conta muitas vezes, né, porque nós vemos o egoísmo muitas vezes no outro, mas nós reconhecemos no outro porque nós ainda somos egoístas ainda, né, e é interessante, eu volto a repetir a fala do Haroldo Dutra Dias, que o egoísmo faz com que vivamos em tribos, cada um tem sua tribo. E aí a minha família é minha tribo, meus amigos fazem parte da minha tribo. Por que ele fala em tribo? Porque nós estamos ainda vivendo quase que primitivamente, né? Viver em tribo eram os primitivos que viviam, mas nós temos uma longa jornada ainda dessa vivência em tribos que nós trazemos conosco. Porque quando se vivia em tribos, ainda o homem muito bruto, claro que o egoísmo imperava, cada um queria o melhor para si, para a sua turma. E às vezes dentro da própria turma havia as disputas, né? Por território, por comida, por melhores locais para caça, melhores locais para acampar. Eu estava vendo um seriado, uma época, sobre o povo turco, quando eles eram nômades ainda. Então, eles andavam assim com as suas barraquinhas, acampando, porque o povo turco eu não sabia, mas ele descende dos mongóis. Então, eles tinham o mesmo tipo de moradia dos mongóis, aquelas casas redondas de peles, de tapetes. Então, quando eles se deslocavam para algum local, se estava ocupado já aquele local, havia o conflito. Eles não eram recebidos assim com carinho, com amor, não, vamos dividir aqui o pasto, o rio, enfim, não, havia o conflito. Uns queriam dominar e os outros não queriam deixar ser dominado. Por quê? Porque ainda éramos primitivos nessa época. Então o egoísmo ainda predominava. Mas o tempo foi passando, os anos, os séculos foram passando, os milênios, né? E a gente percebe o quão pouquinho mudou. Nós ainda disputamos território, né? Ainda disputamos. Quando dá, a gente vê assim. Foi interessante, assim, de repente um caminhão de alimentos virou. O que as pessoas vão fazer? Elas não vão lá auxiliar para carregar aquele caminhão de novo, porque alguém comprou e aquilo ia servir uma população. Eles vão lá saquear. É o egoísmo. Eu quero
o melhor para mim, e se é gratuito, melhor ainda. Então, o egoísmo é essa chaga, porque muitas vezes não, sempre que acontece isso, é o egoísmo que está predominando. E como nós vimos, o egoísmo, ele é filhote de orgulho. Então, o orgulho é o pai de todos. Aí vem o egoísmo, a vaidade, enfim, toda essa série, a cupidez, tudo vem do orgulho. Mas o egoísmo, ele é muito violento para nós, né? Se a gente analisar. Se a gente analisar o mundo hoje, Brasil, América do Norte, Europa, Ásia, enfim, parece que a humanidade vive dentro de um poço de egoísmo, né? Onde se separam as nações, que são as tribos. Mas aí, voltando para o nosso país, uma coisa que eu acho incrível, assim, umas 2 semanas eu estava conversando com uma pessoa evangélica, assim, e a pessoa me disse assim, os espíritas não são cristãos, né? E o que são os espíritas? Então, a minha igreja, a minha congregação, sei lá, ela é melhor que a outra. Nós vivemos dessa tribo aqui, nós somos egoístas, nós estamos salvos, né? Então, as pessoas se separam em tribos até dentro das religiões, porque a minha religião é melhor, a minha religião é mais forte, eu estou salvo, vem para a minha religião que tudo vai se resolver. Isso é o egoísmo trabalhando e a gente não se dá conta. Porque nós estamos separando. Sempre que nós separamos, não, tem que separar negros para um lado, branco para o outro, LGBT para outro, pessoas deficientes para o outro lado. Não, são todos iguais, todos somos irmãos, todos vivemos num mesmo mundo, né? Não tem que ter separações. Ah, porque tem que ter cotas, agora não pode mais falar em negros, né? Tem que ser os afrodescendentes. Não tem que ter cota para ninguém, somos todos iguais. Ah, mas eu não tenho condições de fazer um cursinho para fazer a faculdade. Estuda mais. Eu, por exemplo, a minha família, se eu vou citar um exemplo meu, né? A minha família, nós sempre fomos pobres. Hoje eu continuo pobre, mas nós fomos, acho, mais pobres ainda quando jovens. Eu tenho uma irmã que queria fazer medicina. Mas a minha mãe e meus pais não tinham condições de pagar um cursinho para minha irmã. O que ela fez? Nós morávamos numa cidade chamada Cruz Alta, ela foi estudar numa cidade chamada Santa Maria. Para quem não conhece, fica a 120 quilômetros. E aí ela não tinha como pagar um local para morar. O que ela foi fazer? Ela foi num internato de freiras, fazer faxina para ter um quarto para dormir. E trabalhar com elas ali, para ter o alimento e o local para dormir. E aí os livros, com muito sacrifício, conseguia fazer, tirar xerox, para poder acompanhar, não é? Então, daí depois ela fez vestibular, acabou fazendo fisioterapia, não fez medicina, que ela queria, mas fez fisioterapia. Então, ela é fisioterapeuta até hoje, essa minha irmã. Então, a gente começa a se vitimizar e esquece de a luta. Ah, porque eu sou negro, ah, porque eu sou pobre. Mas o racismo, o preconceito, existe com o negro e com o pobre branco também. Eu sou branco e fui pobre, sou pobre e sofri preconceito. Mas eu não fiquei sentado na calçada chorando que eu não tenho oportunidades porque eu sou branco e pobre. Então, nós temos que ir à luta, né? Porque aí a gente se vitimiza e acaba ficando parado. Fica ali esperando que alguém faça alguma coisa, que o governo isso, que o governo aquilo, que o prefeito isso, que o governador aquilo. E esquecemos de a luta, né? As dificuldades existem principalmente porque pelo egoísmo. Quando nós separamos em tribos, o nosso egoísmo, ele prevalece. Porque a minha tribo é melhor que a tua, né? A minha tribo merece mais coisas que a tua tribo. Então, quando nós separamos em negros e gays, em brancos enfim, dividimos, é o egoísmo que está nos levando a separar. Porque nós nos julgamos que a nossa tribo tem que ser essa. E nós esquecemos 2 coisas. O espírito não tem sexo. Ele tem sexo quando encarna. Porque ele precisa desenvolver a mente masculina e a mente feminina. Ele não vem aqui para desenvolver o sexo. Ele vem para desenvolver a mente.
Só que ele vai desenvolver a mente aonde? Num corpo masculino, para desenvolver a mente masculina. Num corpo feminino, para desenvolver a mente feminina. Não é? O espírito, ele não tem cor, ele encarna num corpo, não é, negro, ou num corpo branco, ou num corpo pardo, ou enfim. Por quê? Por contingência da encarnação dele que ele precisa. Então, ele vai reencarnar no local, na pele, lá no corpo que ele precisa, para desenvolver isso que ele precisa em termos morais, né? Intelectuais, morais, enfim. Então, se nós pararmos de nos vitimizar e deixar o nosso egoísmo de lado, nos auxiliarmos, e é como diz no Evangelho, eu não tenho que corrigir o egoísmo do outro, eu tenho que corrigir o meu. Porque o meu exemplo de ter corrigido o meu egoísmo vai servir de exemplo para os outros, né? Porque nós estamos sendo observados, nós esquecemos, não só pelos encarnados, mas principalmente pelos desencarnados. Porque nós temos os espíritos familiares que convivem conosco. Nesse momento, aqueles, vamos dizer, que eles têm uma mediunidade mais saliente, percebem. Mas quantos estão sentados conosco estudando aqui? Com certeza o número é muito maior do que nós estamos aqui encarnados. Quando se vai num centro espírita assistir uma doutrinária, aqueles encarnados que estão ali, o número de desencarnados é muito maior. Então, quantos são trazidos aqui para nos acompanhar no estudo hoje? Nós não fazemos ideia. Não é? Então, muitos estão aqui aprendendo conosco também. Então, se a gente começar... quando a gente começa a olhar notícias, a TV, na internet, a gente vai vendo da onde que derivam todos esses conflitos. Então, olha a importância desse tema que nós estamos vendo hoje, né? O egoísmo. De onde derivam todos os conflitos existentes? Orgulho e principalmente do egoísmo. Porque nós pensamos em quem primeiro? Em nós. Era aquilo que a gente estava falando no início, quando chega Natal, primeiro de ano. Como dar uma arrefecida nesse egoísmo da humanidade? Parece que as pessoas se sensibilizam mais. Por que não prosseguir durante o ano com essa sintonia, não é? E a gente só tem isso no final do ano, agora, nascimento de Jesus, então a gente lembra, e na TV aqueles filmes de Jesus, filmes bíblicos, né? Por que a gente não tenta isso durante o ano todo? Porque ainda está muito entranhado lá no nosso ser o orgulho e o egoísmo. Mas o importante é que a gente está se conscientizando e começando a combater isso em nós mesmos. Muitos já estão bem adiantados, vamos dizer assim, outros mais atrasados, mas nós vamos combatendo. E, como disse ali no Evangelho, o progresso, ele pode sofrer entraves, mas ele nunca vai parar. Então, nós podemos atrasar o nosso progresso moral um pouquinho, mas é o nosso destino final, a felicidade integral, aquela felicidade total, né? Longe do orgulho e do egoísmo. Então, esses espíritos que ainda estão nessa fase egoísta, orgulhosa, é por falta de esclarecimento. Mas, por força do progresso, eles vão ser tangidos, vão ser levados adiante junto com o progresso. Eles vão ter que se modificar. E o que disse ali no Evangelho? E quando nós formos maioria, vamos dizer que estamos combatendo o egoísmo, o orgulho, esses que ainda permanecem sentirão vergonha. Então, quando nós fizermos o bem, praticarmos a caridade, isso é contagiante. Ele contagia muito mais do que o mal. Porque os bons ainda são tímidos, né? A partir do momento que os bons deixarem um pouco a timidez de lado e colocarem esse amor em movimento, que é a caridade, seremos maioria. Os bons são maiorias, mas eles estão ainda tímidos. Porque o mal, ele é impetuoso. Ele vai em frente, né?
E os bons, por mais que sejam a maioria, se retraem. Mas nós podemos também erguer a fronte e seguir adiante, né? Fazendo o bem, sem nos preocuparmos em mostrar ou não mostrar, não é? Mas fazendo o bem, simplesmente pelo bem. Mais alguém? Kátia, você está com o jeito que vai cooperar conosco. Senão só eu falo. Desde que eu li o texto hoje, eu me recordei de uma notícia que eu ouvi hoje de manhã no jornal. Eu acredito que vocês estejam sabendo do terremoto que houve lá na Síria, né? Entre a Síria e a Turquia, coisa e tal. Toda aquela desgraça, toda aquela quantidade de pessoas mortas, e isso vai longe ainda, né? E aí eles falaram na reportagem que, apesar de o mundo estar voltado para isso, e voltado para ajudar, e já está enviando equipes de socorro, alimento, roupa, tudo, em alguns lugares essa força não vai conseguir chegar, porque os rebeldes, lá é um território, né, complicado, que a gente já sabe, os rebeldes, eles não vão deixar esse pessoal chegar para socorrer as pessoas, não vão deixar passar por aquelas regiões para socorrer as pessoas. Então, algumas pessoas, Deus permita, e eu acredito que vai acontecer, que, enfim, as autoridades mundiais possam fazer alguma coisa e eles mudem de ideia, mas nesse momento eles não vão conseguir passar em alguns lugares para socorrer as pessoas, porque os rebeldes não vão conseguir, não vão deixar. Então, quando eu li o texto, eu lembrei disso. Eu não sei se a gente pode chamar isso de egoísmo, porque é uma coisa tão bárbara esse comportamento que deixa a gente assim estarrecido, né? Mas aí agora também, com a história que o Daniel nos contou, dos bárbaros, né? E ele comentou que o mundo mudou muito pouco, tá aí um exemplo, né? Infelizmente a gente ainda vê essas barbáries, né? Esses bárbaros aí, esses primitivos, que às vezes também estão muito perto da gente, cometendo esse tipo de coisa, levando o egoísmo ao extremo, né? E nós também, num grau muitíssimo menor, no nosso dia a dia, né? Daniel deu o exemplo do caminhão que vira nos acidentes e a falta de compaixão dessas pessoas. Talvez alguns ali estejam, não sei se a gente poderia chamar de egoísmo se um pai de família vai lá e pega o alimento para levar para os filhos que estão passando fome em casa por uma determinada situação, né? Mas a grande maioria a gente sabe que não é por isso. Então, no nosso dia a dia, as pequenas coisas, comportamentos, atitudes que a gente tem que vigiar para a gente ir eliminando isso do nosso caminho, né? Era isso, gente. Isso que tu citou ali da Turquia, né? Eu estava vendo. Isso já foi anunciado que haverá muitas. A Terra também vai entrar em convulsão pela nossa mente convulsionada, não é? Então vejam a que extremo chega o orgulho e o egoísmo dessas pessoas de não deixar passar a ajuda para o próprio povo deles ali, não é? Então vejam que é o extremo dos extremos, não é? Então esses espíritos, como a gente estava comentando antes, a Terra já não vai mais comportar esse tipo de espírito com essa chegada final à regeneração. E claro que esses espíritos não têm essa consciência, mas o que nós vimos? Tem aquela trilogia do Divaldo, né, que é Transição Planetária, O Amanhecer de uma Nova Era, e agora eu esqueci o nome do terceiro. Mas O Amanhecer de Nova Era ali traz esses espíritos novos que estão reencarnando
Marilene, se puder me ajudar, qual é o terceiro dessa trilogia que eu esqueci o nome agora? Tormentos da Obsessão, não é, querido? Não. Amanhecer de uma Nova Era. Eu não lembro, agora eu esqueci, mas tranquilo. Eu também. Vou ver. Tá, mas o que eu queria falar é o do Amanhecer da Nova Era. Ali está colocado que Jesus solicitou a espíritos mais adiantados de outro planeta, de outro orbe, a vir reencarnar na Terra para dar esse salto moral que nós estamos precisando, e esses espíritos concordaram. Então vejam que já estão livres, não sei até que ponto, se total ou parcial, mas vamos colocar que já estejam livres totalmente do egoísmo e do orgulho, que vem aqui auxiliar. Porque Jesus é claro, quando um só ser humano cai, a humanidade cai junto. Então, não adianta eu me enclausurar num convento, ficar em oração, achando que eu estou salvo. Se eu não fiz nada para ajudar, para auxiliar os nossos irmãos, né, que estão nessa luta conosco, eu tenho que ir na campo. Nós não tivemos... Achei, meu querido. Transição planetária. Esse é o primeiro. Depois tem Amanhecer da Nova Era. E o terceiro... Não é Tormentos da Obsessão? Não é no rumo de mundo de regeneração? Isso! É no rumo do mundo de regeneração. Muito bom, parabéns. Exato. Então, nós vamos ver que esses espíritos aceitaram o convite de Jesus para reencarnar aqui, para dar esse salto. Então, onde é que esses espíritos vão reencarnar? Na favela, no meio dos milionários, no meio da classe média. Então, eles vão estar distribuídos em todos os setores da nossa vida, trazendo esse salto de qualidade moral. E nós já estamos vendo quantas crianças que reencarnam já com a inteligência, assim, a gente diz, já nascem de olhinho aberto, já quase falando, amanhã ou depois já vão nascer falando, alguns já trazendo algumas aptidões que os pais ficam admirados. Como o filho consegue fazer aquilo se ele não ensinou, não aprendeu como, não é? E já vem ensinando os pais, e muitos pais sequer têm preparo para receber, entender esses filhos ainda, né? Que, na verdade, esses filhos vieram para auxiliar esses pais também, né? Então, estão reencarnando entre nós para dar esse salto moral. E o nosso planeta, em convulsão, quando acontece esses fatos, como aconteceu na Turquia, para quê? Para despertar os nossos sentimentos para a solidariedade, para a caridade, para o amor. Quando acontecem esses fatos, que são essas grandes comoções telúricas que se chama, né? Então, isso é para despertar o ser humano. Às vezes nós pensamos que é um pecado, que nós pecamos, que Deus está castigando. Não, não está castigando. Ele está nos dando a medicação que nós precisamos. E é claro que há desencarnes, mas são desencarnes que foram programados, são necessários para esse momento, para despertar essa solidariedade, que o ser humano ele se fechou no seu egoísmo, e aí, como a Kátia citou, aqueles guerrilheiros lá, eles se fecharam no egoísmo deles, né? Então, eles querem que as coisas andem conforme eles querem, não importa quem vai morrer de fome, quem vai sofrer, não importa se é o povo deles ou não. E a gente vê isso na política, em muitos setores, né? O que importa é a minha turma aqui, os outros não importa. E a gente esquece que a gente está dividindo o que não pode ser dividido, porque nós somos todos filhos do mesmo pai, não é? Então nós temos que nos unir, porque enquanto um ser humano estiver em necessidade, em carência, passando por esses grandes problemas, a humanidade toda vai sofrer. E a gente, nós, no nosso egoísmo, alguns mais, outros menos, a gente não percebe isso. Nós não somos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Porque enquanto todos nós não caminharmos juntos, nós vamos ficar patinando, penando
nessas condições que nós estamos, né? Tayane, guardando você agora. Hoje eu estou só absorvendo as informações. Tá Hoje bom. eu vou deixar para quem quiser contribuir mais. Estou mais quietinho hoje. Então, tá bom, tá só em aprendizado. Não quer dividir o seu conhecimento conosco. Tá bom. Daniel, Marilza? assim, hoje eu relendo essa parte aqui do egoísmo, porque eu já tinha estudado aqui no Caminho do Amor, e daí eu fiz um resumozinho, posso ler? Tá. Então, o egoísmo é a matriz de todos os males do homem. O ser egoísta coloca sempre seus interesses, opiniões, como você havia falado, né? Desejos em primeiro lugar, além de ser ciumento, invejoso e insatisfeito. É um dos piores vícios, segundo Allan Kardec, né, do Livro dos Espíritos. Ele coloca que o egoísmo é um dos piores vícios. E, retomando, conforme a Maria Fátima, egoísmo é oposto à caridade, e como Jesus nos disse, como que nós trataríamos o egoísmo, né? Então, amar o próximo como a si mesmo. Então, eu fiz um resumozinho do que eu dei uma estudadinha hoje. É isso que tu falou agora, eis o segredo, amar ao próximo como a si mesmo. Assim, nós combatemos o egoísmo. Porque se eu quero bem para o próximo como eu quero para mim, não é? E é interessante, por egoísmo, Pilatos entregou Jesus. Por egoísmo, Judas traiu Jesus, não é? E no momento de egoísmo, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Então, por um momento, ele pensou nele ali, que ele ia ser preso também, e negou Jesus. Marilene. Esse é o Edgar Marilene. Querido, eu achei legal tu falar sobre o Pilates e eu encontrei uma anotação aqui que diz que o Pilatos, ele teve indiferença. E daí diz que a indiferença é uma manifestação do egoísmo, pois nos faz voltar as costas para o próximo. E aqui fala então também que o egoísmo se baseia no sentimento de interesse pessoal, constitui a negação da caridade. O egoísta não faz caridade. Quem faz caridade não é egoísta. E por isso, o maior obstáculo ao progresso moral. Para a felicidade dos homens, é necessário combatê-lo através de um processo de reforma íntima, que os torne mais sensíveis às necessidades e sofrimentos do próximo. Com outras palavras, o Evangelho diz o que tu estavas dizendo. Agora até eu me emocionei, deixei o microfone fechado. E o seu Edgar, está tão quietinho, seu Edgar, o que o senhor tem para nos acrescentar? Todo mundo fica na expectativa, né? A Mari falou no Evangelho, quando ela leu o Evangelho ali, né, que a caridade, né? A caridade ela é filha do amor. O amor resume tudo, né? Jesus era o sentido verdadeiro do amor. O amor verdadeiro de Jesus, né? Que combate todas as indiferenças, né? Que todas as virtudes são, todas elas, filhas do amor. O dia que, como Jesus falou, né, reconhecereis os meus discípulos por muitos se amarem, né? O dia que nós aprendermos a nos amarmos, o egoísmo vai ser isento da terra, vai sair fora da terra, tanto o egoísmo como o orgulho. Nós temos que lutar para desenvolver esse amor,
O único amor verdadeiro é o amor de Jesus, né? Aquele amor ágape, né? Então, nós temos que batalhar em cima disso, para desenvolver o amor nos nossos corações, e através desse desenvolvimento do amor, nós vamos olhar para o nosso próximo como irmãos que somos todos, né? Todos os participantes dessa família universal, que é o nosso universo todinho. Todos somos irmãos, mas como existe ainda dentro de cada um de nós esse egoísmo, essa chaga ainda, né? Nós temos que lutar muito para que ela seja extinta do nosso coração, e extinguindo dos nossos corações, o que vai acontecer? Vai extinguir de toda a sociedade em que nós vivemos também. Queria completar o que Edgar está falando. Aqui também no Evangelho nos diz que o egoísmo é resultante da influência da matéria, que se enfraquecerá à medida em que a vida moral for predominando sobre a matéria. E ainda a gente sabe que um dia o egoísmo desaparecerá da face da Terra. Eu acredito. Sim, eu também tenho plena convicção disso, porque o mal, ele é inquilino, o bem é o proprietário. E quando ele chegar, o mal vai se retirar, depende de nós somente. E o interessante, o importante de tudo, que a gente tem que levar em consideração, que nós não podemos alegar ignorância. Jesus esteve aí nos mostrando, nos ensinando, através do exemplo. Então, quando lá no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem qual o ser mais perfeito que Deus nos colocou para nos orientar, né, que a resposta é Jesus. Ele esteve aqui conosco, o ser perfeito, nos ensinando como proceder. E ele não escreveu nada. Vocês fazem assim, fazem assado, não é? Quem é que escreveu o que Jesus exemplificou? Foram os evangelistas, né? Então, Jesus mostrou. Ele nunca disse, façam como eu. Ele sempre mostrou e sempre nos orientou. Então, nós não podemos alegar ignorância, eu sou egoísta porque eu não sei o caminho. Nós sabemos, todos nós sabemos. Mas por comodidade, às vezes a gente não quer mudar, né? A dificuldade das mudanças, isso é o que mais nós sentimos. O mudar, nós preferimos permanecer naquilo que nós já estamos acostumados. As mudanças, às vezes, são complicadas para nós, né? Mas nós temos o exemplo. Jesus é nosso guia e modelo. Então, não podemos alegar ignorância. Então, isso vale, é como a lei, né? Quando eu conheço a lei, eu sou mais responsável ainda. Aquilo que me foi revelado me comprometeu mais ainda. Então, quando nós estudamos a doutrina, quem está nas religiões e estuda, ele está mais comprometido com os equívocos. Eles são mais graves quando cometidos, não é? Então, nós devemos pensar nisso. Quanto mais esclarecidos estivermos, quando nos equivocarmos, o compromisso é maior. A cobrança vai ser maior, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Porque nós estamos recebendo. Jussi, o que tu tem para nos dizer, Jussi? Então, eu já fui uma pessoa bem egoísta, sabe? Mas, assim, como eu já comentei contigo, né? Eu tenho, nesse período que a gente ficou sem os encontros, né? Sem estudo, eu estudei muito, li muito, né? E, assim, sempre que vem uma ideiazinha ruim, eu penso na doutrina, eu penso no que eu estou estudando, né? Porque o mundo não é fácil, né? Tu lidar com pessoas, eu tenho comércio, tu lidar com pessoas não é fácil, né? Mas, assim, eu sempre
eu vejo a caridade não só tu ajudar com alguma coisa. Eu vejo a caridade também tu ajudar com palavras, tu ajudar a escutar, e eu sempre fui muito boa nisso, sabe? Diariamente eu tenho muitos amigos que me procuram, muitos clientes, né, com problemas de família, problemas de relacionamento. Isso eu sempre fui muito boa em conversar, né? E assim, também gosto muito, né, como eu já comentei com o Daniel, eu faço parte da diretoria da associação do nosso bairro, então eu sempre estou muito envolvida em Dia das Crianças, de fazer festinha para as crianças do bairro. Então, um mês antes a gente já está correndo atrás, pedindo doação, porque a gente faz um dia de festa, sabe? A gente faz, tem lanche, tem brinquedos, doces, né? Cada um se doa um pouquinho, e é muito bom. No dia do Natal a gente também saiu doando doces, brinquedos. Quando teve essas chuvas, a gente se reuniu, fizemos pães para levar não sei se quem mora aqui conhece a comunidade Frei Damião, que é uma favela, assim, passa muita necessidade as pessoas de lá, né? E então, assim, ó, eu vou, para mim, me estender, né? Na festinha do Dia das Crianças, a gente conseguiu arrecadar muito brinquedo, porque no meu comércio, eu trabalho com o SEASA, né? Então, lá eu tenho muitos amigos que têm condições muito boas, então eles sempre me ajudam bem financeiramente nessas festas, né? E a gente conseguiu comprar muito brinquedo, né? E a gente resolveu dar um brinquedo para cada. A gente, no começo, achou que ia ter que sortear os brinquedos, mas a gente conseguiu dar um brinquedo para cada criança e ainda sobrou bastante brinquedo para a gente fazer a festinha de Natal, sabe? E daí a gente fez uma fila com as crianças, né, para doar. Aí passou uma mãe por mim, eu dei o brinquedinho para uma menina. Daqui a pouco eu notei que ela foi de novo na fila com a mesma criança e foi na minha amiga, pegou outro brinquedinho. E eu comecei a reparar nela, ela pegou 5 brinquedos. Aí eu olhei para ela e falei assim, senhora, por que a senhora está sendo tão egoísta assim? Né? Ela assim, eu egoísta? Eu falei assim, claro, a senhora é egoísta porque a senhora está vendo que é um brinquedo para cada criança. Assim, egoísta está sendo você que tem esse monte de brinquedo, tu vai levar para tua casa? Eu falei assim, vou levar para minha casa, porque a minha casa é grande, eu sempre guardo aqui, sabe? Eu vou guardar na minha casa para festinha de Natal, né? Então, assim, egoísta está sendo você. Eu falei assim, não, eu estou trabalhando num domingo, que a gente trabalha muito, eu fui cedo, fui 5 horas da manhã, cheguei em casa 10 horas da noite, e ela ainda me chamou de egoísta, né? Mas assim, ó, hoje, com tudo que eu estou aprendendo, né, sou muito grata a todos vocês, a espiritualidade que, né, tenha me ajudado muito. Antigamente eu discutiria com ela, sabe? Mas hoje em dia, né, não, eu deixo para lá, sabe? Acho que é melhor, né? Então, é isso aí, né? A gente aprender a lidar com essas situações, né? E aprender, como o Daniel falou, né? A gente que é muito dado também será muito cobrado. A gente está aprendendo, né? Então a gente tem que botar isso em prática, né? Não adianta só a gente aprender, né? E graças a Deus, meus amigos, todo mundo está notando muita diferença em mim. É isso aí, né? Muito obrigada a todos vocês. É muito interessante, né, o depoimento. Aí a gente vê que a pessoa que foi 5 vezes na fila, ela, dentro do egoísmo dela, não se deu conta que é egoísta. Ela acha que isso é uma esperteza, né? Ah, fui esperta, fui lá 3 vezes na fila, eles nem notaram. Né? Ela não está se dando conta, ela não tem ainda o entendimento. Agora, a partir do momento em que ela for esclarecida, claro que, se a gente percebeu, é obrigação nossa também alertar a pessoa, né? Porque senão você está sendo conivente com o egoísmo dela.
Mas é como você disse, não há necessidade de discussão. Porque ela vai discutir por quê? Porque para ela está certa. Esse egoísmo dela, ela está certa, está sendo esperta, né? E, então, para ela, isso, se ela não tem esse entendimento, a cobrança vai ser menor do que se eu fosse fazer, né? Porque eu estou aqui estudando por quê? Para me melhorar. Então, quem muito foi dado, mais será cobrado. Então, eu estava vendo, eu não lembro agora se foi o Divaldo, se foi o Haroldo Dutra Dias. Acho que foi o Divaldo. Quando perguntaram para ele, meu Deus, aqueles grandes líderes sanguinários, Gengis Khan, Átila, Uno, devem estar no fundo do inferno? Diz, não, muito pelo contrário. A maioria desses grandes tiranos dessas épocas já se recuperaram, já se regeneraram através de encarnações regeneradoras, porque eles faziam isso por ignorância. Eles faziam tudo isso por ignorância. Quando foram esclarecidos, se arrependeram e, através de encarnações regeneradoras, eles estão além de muitos que estavam dentro das igrejas no passado e que eram piores que eles, porque tinham conhecimento. Existe o caso de um personagem da história chamado Ivan o Terrível. Quem já leu a história sabe. Muita gente morreu nas mãos dele, dominou muitos povos, e ele teve encarnações como leproso. E a última encarnação como leproso dele foi na Rússia, onde ele viveu também como Ivan Terrível. Ele viveu numa mata como leproso, e um espírito bondoso encarnou com ele para cuidar dele. E nessa última encarnação dele como leproso, nessa mata da Rússia, ele tinha noção do porquê que ele passou por aquilo ali. E foi uma pessoa muito boa nessa encarnação. Então vejam que muitos bispos e papas, enfim, ainda estão em umbrais em sofrimento, porque tinham o conhecimento e fizeram mau uso. Já o Ivan o Terrível e entre outros, não, porque eles faziam aquilo por serem ainda espíritos bárbaros. Mas quando tiveram esclarecimento, eles foram além, não é? Então o importante é isso. E às vezes nós julgamos, né? Ah, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, mas ela ainda não tem um entendimento. Por isso ela está fazendo aquilo. Quem sabe depois de amanhã ela vai ter um entendimento, né? E vai entender isso, vai se perdoar e vai modificar as atitudes dela, as ações dela, né? Então tudo é uma questão de entendimento. E que nós não podemos julgar porque nós não conhecemos sobre a vida daquela pessoa, né? Então é como a Josi disse. Alertou a pessoa e ela quis discussão, o melhor que tem a fazer é ficar quieto e deixar ela ainda dentro dessa ignorância, no sentido de ignorar o que ela está fazendo, não é? Porque às vezes a gente chama a pessoa de ignorante de forma pejorativa, e não é ignorante porque desconhece sobre determinado assunto, não é? Fabiana, você foi a última hoje, Fabiana. Ai, tá muito bom o aprendizado hoje, meu Deus. Eu até, pegando o ganchinho da Kátia, que ela falou sobre a tragédia lá da Turquia, e me comoveu muito, assim, o noticiário que eu vi, que como as pessoas, nesses momentos de dificuldade, de tragédia, se unem. Inclusive, eu vi a notícia de que Turquia e Israel, eles têm uma situação meio... Eles não se dão muito bem. E mesmo assim, Israel mandou muita ajuda humanitária, remédios, alimentos, comida. Eles deixaram de lado aquela rivalidade, aquela situação deles, né, em prol do bem comum, né, de todos, principalmente nesse momento de sofrimento. Eu tenho um amigo da Casa Espírita, o Ferreira, que ele sempre dizia que a gente sempre tem que agradecer ao nosso país, nunca, por enquanto, espero que continue assim, colocar a lei do aborto em prática, ou a de pena de morte, porque a partir do momento que isso acontecesse, nosso país iria começar a sofrer muitas tragédias devido à psicosfera, né, que nós iríamos construir no nosso país. E a respeito do assunto hoje, do egoísmo,
Eu acredito que o egoísmo ainda é um sentimento que está muito ligado ao materialismo. A pessoa materialista é muito egoísta ainda, né? E a partir do momento que a caridade começa a fazer parte da nossa vida, da nossa existência, dos nossos esforços, como a irmã falou, a gente começa a deixar, eu acho que esse sentimento de egoísmo começa a ficar esquecido, ou a gente consegue tirar ele das nossas vidas, porque através da caridade a gente não está ajudando só o outro, a gente está ajudando a nós mesmos, porque é uma dádiva, né? O elixir da vida para nós, eu acho que faz muito bem para quem recebe e para quem faz. Né? Através da nossa reforma íntima, a gente consegue tirar esses sentimentos ruins da gente, nos ajudando, né, a tirar a deixar para trás esses sentimentos ruins e adquirindo novos, melhores, né, para o nosso progresso. É verdade, essa é a nossa batalha conosco mesmo, né? Para nos melhorarmos, para progredirmos. Nesse ponto, não é egoísmo. Nós temos que pensar em nós, em nos melhorarmos. Sim. Né? Porque a gente fala em nós parece um gesto egoísta. Não, nesse ponto nós temos que pensar em nós. Porque ao nos melhorarmos, nós vamos poder melhorar os outros também, através do exemplo e através das nossas atitudes do bem. Sim. Né? Então, por isso que quando pergunta as duas asas que nós temos que desenvolver, né, o intelecto e a moral, se elas caminham juntas, normalmente não. Primeiro o intelecto. O intelecto desenvolvido nos dá a condição de entender a questão moral das situações, não é? Sim. Não necessariamente vai acontecer sempre assim, mas normalmente assim, nos dar esse entendimento para progredirmos moralmente. Por isso a importância de nos intelectualizarmos, de estudarmos. Por isso nós estamos aqui. Porque a questão moral nós temos lá na nossa consciência. Mas que condição está essa nossa consciência? Será que ela está meia, vamos dizer assim, empoeiradinha lá, está escondido isso que Deus nos colocou? Nenhum de nós nasceu com defeito de fábrica sem a consciência. E lá estão escritas as leis de Deus. Mas, porém, com a nossa convivência um pouco desregrada, um pouco fora, vamos dizer assim, dessas leis, nós vamos habituando e desenvolvendo essas questões mais equivocadas. E que, com o tempo, nós temos que corrigir esse rumbo. E como nós corrigimos o nosso rumo? Através da nossa auto-reforma, da nossa reforma íntima. E a doutrina espírita nos dá essa condição. Porque a doutrina espírita, ela é reveladora. Ela vai nos revelar e vai nos consolar. Então, é a verdade que nos liberta, né, a doutrina espírita. E nós sabendo dessas verdades, a nossa consciência já vai nos chamando para essa nossa reforma, essa nossa mudança, né? Felizes de nós que já estamos na doutrina, mas principalmente que a doutrina já introjetou em nós. Porque quando nós entramos na doutrina espírita, nós saímos a qualquer momento. Mas quando a doutrina espírita introjetou em nós, ela não sai mais. E esse é o entendimento. E a gente percebe, inclusive em grupos de estudos, que às vezes a gente começa um grupo de estudos, como eu falei antes, a casa era grande, com 70, 80 pessoas, um ano de estudo tinha 30. E depois, no segundo ano, já tinha 15, e às vezes tinha que unir 2 grupos. Então vejam que é o que Cristo disse: muitos dos chamados, poucos os escolhidos. Não é que Deus vai selecionar você, agora vem para cá, como dizem algumas religiões, né? Deus vai colocar à sua direita os bons, à sua esquerda os maus. Não somos nós que nos escolhemos. Nós que escolhemos o caminho a seguir. Se eu quero o caminho do bem ou não. Né? Então, nós não vivemos, vamos dizer assim, à mercê de Deus. Quando ele hoje Deus está de bom humor, me deu coisas boas. Graças a Deus, a gente diz, né? Graças a Deus, hoje deu tudo bem. Agora algo aconteceu. Deus quis assim.
Deus nunca quis o nosso mal, Ele sempre quer o nosso bem. Quem produz o nosso bem, o nosso mal, somos nós mesmos. Então, o que nós vivemos hoje é produto do nosso passado, o que nós produzimos ali no passado. Nós estamos tendo a consequência hoje. Então, nós vivemos sob a lei de causa e efeito. Hoje é efeito do que nós causamos lá no passado. E o que nós estamos produzindo hoje vai refletir no nosso futuro. Então, nós sabemos do nosso futuro, se nós vamos ter um bom futuro ou não. A gente diz, futuro a Deus pertence. Mas eu já posso ter uma ideia de como será o meu futuro. O que eu estou fazendo hoje? Eu sei que o meu futuro vai ser dessa ou daquela forma, né? Conforme eu estou agindo hoje. Então, conforme planta, vai colher. Nós já sabemos dessa máxima, né? Então, pessoal, é assim, e sobre o egoísmo eu acho interessante. O egoísmo, às vezes, ele se traveste de uma coisa boa, que aparentemente é um bem que está sendo feito. Quer ver um exemplo? Um pai de família que mantém aquela família na mão, como se diz. Ele dá tudo do bom e do melhor. Esposa, filhos, mas tudo anda conforme ele quer. Então, dentro do egoísmo dele, ele tem a família dele da forma que ele quer conduzir. E não como espíritos livres, né? Que vão estar convivendo em família, mas cada um seguindo a sua forma de entender, a sua forma de viver, o seu caminho, né? Esse pai, às vezes, mantém, ou a mãe, ou o pai, enfim, mas a gente está mais acostumado, como era antigamente, o pai era o provedor. E ele decidiu o destino de seus filhos, né? Não tinha aquelas famílias grandes, aquelas famílias grandes, que um dos filhos tinha que ser padre, a outra filha tinha que ser freira, né? Não tinha opção de escolher. Então, esse é o egoísmo. Eu sou o mantenedor da família. Então, eu sei o que é melhor para minha família. É uma forma egoísta de ver as coisas, não é? Então, e muitas vezes a gente vê esse pai de família, ele deu tudo do melhor para aquela família, os filhos, a esposa, mas nós não sabemos o que realmente se passa dentro daquela casa, né? E que ele aprisionou essa família. E essa família está ali subjugada, dentro do egoísmo desse pai, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado, até conosco mesmos, né? Com um filho, com alguém da família, um irmão, um pai, uma mãe, para não sermos egoístas. Já o meu pai, a minha mãe está idosa, as coisas vão ser como eu quero, né? Claro que muitas vezes eles não têm condições de decidir, então nós decidimos. Mas também temos que deixar que o livre-arbítrio deles funcione também dentro das condições deles, é claro, né? Então, muitas vezes, nós não nos damos conta que dentro do nosso egoísmo nós estamos entendendo que estamos fazendo bem, e às vezes não, né? Então, isso nós temos que ter um certo discernimento, né, para conseguir entender até que ponto nós estamos ajudando ou sendo egoístas. E é difícil achar aquela linha divisória, né, do egoísmo e do que a gente está produzindo de bem. Mas cabe a cada um refletir sobre isso, né? Mas alguém gostaria de acrescentar algo? Eliane, seja bem-vinda, Eliane. Todos tranquilos? Vamos ao nosso estudo de hoje, então? Todos estão vendo a nossa imagem? Essa imagem eu coloquei novamente, ano passado, todos os anos eu coloco ela, e também coloco a mesma mensagenzinha. A nossa mensagenzinha de hoje é a mesma do início do ano passado e do ano anterior. E diz assim, ou melhor, é só do ano passado, que nós começamos ano passado o tomo 1, antes nós estávamos no introdutório, não é? Então diz assim, uma ideia não vem à tona de uma hora para outra. É preciso preparar os ânimos. A ideia espírita já fora veiculada por várias personalidades. Chegar o momento em que tudo o que estava velado deveria vir à tona. Então é isso que nós estamos vendo, esses personagens que nós estamos vendo na história nossa, humana, né?
aqueles que estão desde o início, e nós vimos lá, desde a Revolução Francesa, os grandes filósofos, matemáticos, os artistas. Então, nós estamos vendo essa preparação através desses espíritos que reencarnaram antes. É claro que não falavam ainda em espiritismo, porque ele ainda não existia. O espiritismo, ele começou, então, a tomar uma forma mais definida quando? Lá em 1848, com as irmãs Fox, 1846, com os irmãos Davenport. Os irmãos Davenport é interessante. Os livros de estudos de ESD não falam neles. Falam, dão uma pinceladinha, assim, muito por cima. No entanto, se nós lermos aquele livro, A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, e nós lermos as irmãs Fox e os irmãos Davenport, nós vamos ver que eles tiveram muita importância também. Porém, eles seguiram um caminho quase que contrário das irmãs, né? Eles eram excepcionais médiums, dois irmãos, se chamavam ele, William Davenport, e o Ira Erastus Davenport. Então, na época, em 1846, eram jovenzinhos, um com 5 e outro um pouco mais, quando começaram a ter esses arrobos de mediunidade, né? Depois veio as irmãs Fox, nós vamos estudar tudo isso mais adiante. E depois, quando então foi para a França com as mesas girantes, todos sabem o que são as mesas girantes? Quando os médiuns se reuniam ao redor de uma mesa e questionavam a essa suposta mesa, entre aspas, faziam perguntas, né? E ali eles convencionaram 2 batidas na mesa, era tal letra, 3 batidas tal letra, 1 batida tal letra, e eles formavam palavras. Mas isso, a princípio, era só um divertimento. Os franceses se reuniam em salões, em casas, enfim, em vários locais para se divertirem, porque ainda não existia um entendimento, né, do que era aquilo. Tanto que Kardec soube disso, ele não se interessou, porque Kardec era um pedagogo, um homem muito sério, um estudioso, e já tinha livros publicados na França sobre pedagogia. Inclusive, ele fez algumas transformações pedagógicas no estudo público na França. Então, ele nunca se interessou. Até que ele tinha um amigo chamado Fortier, né, que falou dele sobre essas mesas. E ele, um dia, tinha uma amiga chamada Plana Maison, que ela era médium, e faziam sessões mediúnicas na casa dela, mas ainda sem um entendimento, que não existia ainda um livro dos médiuns para se estudar. E como Kardec sabia que esse amigo dele era um estudioso do magnetismo muito sério, ele resolveu seguir com ele para assistir uma sessão dessas. E vejo a diferença de quem tem seriedade, que realmente ele resolveu estudar isso, porque para ele, o que ele disse? A mesa atendia às perguntas e formava a palavra através das batidas. Mas o que Kardec pensou? Uma mesa é um ser inanimado, ele não tem cérebro, então ele não pensa. Existe uma força inteligente por trás dessas batidas. E aí, então, ele se interessou. Isso tudo começou lá aos 50 anos, Kardec, né? Então, vejam, aí entra o que nós vimos nessa mensagem, que uma ideia não vem à tona de uma hora para outra. Kardec se preparou uma vida para poder codificar a doutrina espírita. E não foi assim, entrou meio sem saber bem o que estava acontecendo. Kardec foi estudar com quem? Com Pestalozzi. E tinha na Suíça um castelo chamado Yverdun, né, onde ele era tempo integral para os jovens, crianças estudarem. Pestalozzi foi um espírito amigo de Kardec, também encarregado dessa missão para vir preparar o terreno para Kardec. Kardec foi estudar, Kardec era filho de magistrados, né? Então ele foi estudar em Verdun porque era uma escola de renome naquela época.
foi estudar na Suíça, e Kardec, com 14 anos, e é interessante, voltando um pouquinho para a escola, essa de tempo integral, os alunos, eles estudavam, eles cuidavam da horta, eles tinham um momento de lazer. Então, eram as escolas de tempo integral que a gente vê hoje em dia, que há alguns anos também foram criadas escolas de tempo integral, mas isso já existe há muito tempo, né? Então, Kardec, com 14 anos, quando Pestalozzi precisava se ausentar, ele já ficava, ele, coordenando os estudos no Castelo de Verdun, na escola, não é? Então, vejo que Kardec, com um espírito já que veio com essa missão, e vejam que ele, apesar de ter vindo com essa missão, ele não entrou nela assim, sem ter antes se preparado muito. Então, é o que nós vimos aqui, é preciso preparar os ânimos. Kardec foi preparado até os 50 anos, para então ser chamado para essa missão que ele veio. E quando ele entrou nessa missão, ele se dedicou exclusivamente a isso, né? Tanto que Kardec, vejam que, se nós analisarmos, o período dele codificando a doutrina foi curto. Ele começou aos 50 anos e desencarnou aos 69. E olha a obra monumental de Kardec, conseguir codificar toda essa informação espírita contida no mundo todo, que veio para ele ordenar, organizar, entrevistar todas as médiuns que ele entrevistou, inclusive as irmãs Fox, as irmãs Valdan, a senhorita Japé, e várias outras médiuns que ele entrevistou, né, que entrevistou a espiritualidade através delas. Então, vejo, foi um trabalho gigantesco para ser feito em 19 anos. Foram 5 livros em 19 anos. E não é assim que ele chegou ali e escreveu o livro. Não, ele teve que codificar toda uma doutrina que já estava no mundo, não é? Então, ele recebeu comunicações do mundo todo, e hoje não, ele não recebia por e-mail, né, por WhatsApp, vinha de navio, em correspondência escrita. Quem assistiu aquele livro do Kardec, ele ficava às noites com a lamparina lá lendo, né, as mensagens que chegavam, organizando. Então, por que ele foi um pedagogo até os 50 anos? Para ter essa noção de como organizar algo tão importante como a doutrina espírita, não é? Então, por isso, eu sempre coloco essa nossa mensagem no ano nosso que nós estamos iniciando, para nós entendermos por que nós estamos estudando essa parte inicial, que ainda não fala especificamente sobre mediunidade, sobre religião, sobre filosofia, que nós vamos ver mais adiante. E nós estamos preparando os nossos ânimos para entender quando nós chegarmos lá. Por que nós caminhamos com esses personagens, preparando a humanidade para o advento do Espiritismo. Então, tudo isso que aconteceu até a chegada da doutrina espírita em 1857, a codificação, houve essa caminhada de outros espíritos também um pouco mais adiantados, nos trazendo essa mudança de situação, essa mudança de entendimento nossa, porque nós precisávamos. Vocês imaginem, Napoleão veio com uma grande missão de socializar a França, de tirar da monarquia para uma sociedade com socialismo, né? Mas o Napoleão, vocês lembram daquele textinho que eu li sobre o encontro de Napoleão, quando ele foi exilado na ilha de Elba, né? Ele foi levado ao mundo espiritual para ser orientado por toda uma pleiade de espíritos elevados que ali, inclusive Jesus esteve presente, trazendo para Napoleão a grande missão que ele tinha. Quando Kardec abraçou Napoleão, Kardec e Napoleão já tinham se encontrado em outros tempos. Uma das encarnações de Napoleão foi Júlio César, 50 anos antes de Cristo. E nessa encarnação, 50 anos antes de Cristo, ele se encontrou com Allan Kardec, quando Allan Kardec era um sacerdote druida do povo celta. Então vejo que eles já tinham uma convivência, já se conheciam de antes, né?
E Kardec, nessa reunião, quando ele esteve exilado na ilha de Elba, abraçou ele e levou até o corpo novamente, que Napoleão estava encarnado ainda, e Kardec desencarnado. E foi alertado que ele teria mais uma oportunidade de socializar a França. E Napoleão, assim que saiu do exílio da ilha de Elba, se autoproclamou imperador, obrigando o Papa a aceitar ele como imperador. Bem no ano de 1804, quando Kardec nasceu, né? Mas isso é uma história que nós já falamos. Então, meus amigos, como estamos chegando ao nosso horário de encerramento, no próximo encontro continuaremos, então, nessa primeira parte. Eu pedi hoje, Sr. Edgar, o senhor pode fazer a prece de encerramento para nós? Posso sim, Daniel. Primeiro agradecer todo esse carinho que a gente recebe dessa família maravilhosa que nós temos, desse grupo, né? Kátia, continuamos trabalhando, né, Kátia? Continuamos trabalhando no plano espiritual. Sempre, né, meu irmão? Gente, que bom a gente estar... Eu estava falando no início, né? Que bom a gente se reencontrar, né? Muito legal, muito bom, muito prazeroso, né? Eu, com essa alegria no coração, mentalizamos o nosso querido Mestre Jesus, dizendo Ele que nos ampare, que nos proteja, dizendo, amigo Jesus, fica com nós nessa noite, Senhor, abranda os nossos corações, fortalece os nossos ombros, e nos dê sabedoria, Senhor, para podermos exercitar o amor nos nossos corações, a perseverança, a caridade, a indulgência, a fraternidade. Permita, Senhor, que em cada lar a tua paz, o teu amor se faça presente. Nos hospitais, nas ilhas presidiárias, nos manicômios, nos presídios, no CASE, nos orfanatos, nos asilos, onde estiver uma dor, Senhor, que a tua luz permaneça entre todos eles. Abranda os nossos corações, permite que tenhamos uma noite maravilhosa, com a presença dos nossos protetores, que o dia de amanhã sejam dias de muita paz, muita luz, muita esperança, do verbo esperançar para todos nós. Que assim seja.